A maior parte dos progressos tecnológicos foram devidos à guerra, né? E tem mais uma coisa, inclusive a Guerra Fria. Porque o homem só chegou na Lua em 69 graças à Guerra Fria. Vocês já notaram que em todos os romances, todos os personagens nunca vão ao banheiro? Está em aberto. Essa, por exemplo, é uma coisa que pouca gente... É uma coincidência absurda. Acontecer uma coisa dessa por um acaso é absurdo. A probabilidade é praticamente muito próxima de zero. Sei lá. Mas, de qualquer forma, vamos discutir a mensagem deixada. Tem gente que diz, por alguém que veio daqui... Não, espera aí. Se você apontar o telescópio para a constelação da Virgem, sabe o que são essas pontinhas aqui? Galáxias. Milhares de galáxias do tamanho dessa. Cada uma tem bilhões de sóis e nós temos bilhões de galáxias. É uma coisa que de vez em quando eu pego essa foto e fico olhando. Toda vez que o ego da gente infla. Sabe quando a gente tem aquele desvio argentino na coisa? Eu sempre olho para uma foto dessa tentando me acalmar um pouco. Né? Porque os argentinos, né? Sabe a história que o menino argentino chegou: papá, quando eu vou crescer, quero ser como você. Pero por quê? Para ter um hijo como eu. Conforme a gente está comentando agora há pouco, 2001 foi considerada a Capela Sistina da ficção científica. Foi considerado uma obra-prima. Eu acho que é uma obra-prima, é uma coisa. A lentidão é intencional. E a música, no começo e no fim, é Also sprach Zarathustra. E a obra do Nietzsche não fala, como muita gente pensa, em super-homem. Übermann era no sentido de além-homem. Então, assim como do Australopiteco surge o Homo sapiens, do Homo sapiens surge algo que está além do homem, num processo evolutivo. E aí, os australopitecos tocando, no livro dizem inclusive que o que o monolito faz é pegar alguns circuitos mentais, chavear alguma coisa, mudar alguma coisinha aí, desencadear o processo. Há muito tempo atrás, o Senac me pediu para fazer um manual para um curso de computação. E o manual, um CD, né? Era um CD que você tocava. O cara sentava na frente do computador, o cara que nunca mexeu no computador na vida, sentava na frente do computador e aquele software começava a rodar. E a primeira coisa que ele dizia era: bem-vindo, vamos fazer uma experiência. Aperte a tecla E. Gente, eu fiquei olhando. As pessoas sentavam, aperte a tecla E. E o cara ficava imóvel. Aí se decidia apertar a tecla E. Isso, te juro, a cena era mais ou menos assim. Igualzinho. Até que finalmente o cara aperta a tecla E, ele aparece muito bem. O cara olha em volta, com aquele orgulho: eu dominei o computador, certo? Quer dizer, isso no começo, bem no começo da computação. E, finalmente, aquela mudança do circuito produz no cérebro do australopiteco a possibilidade de usar, agora atenção, uma ferramenta. Basicamente é uma ferramenta que está cercado de comida e não sabe disso. Uma ferramenta de caça. Mas a ferramenta... Claro, se transforma numa... Caim e Abel, né? É Caim e Abel. E aí se transforma numa arma de guerra. Atenção, o filme foi escrito em plena Guerra Fria. Tem algumas previsões que furaram. Não sabiam que a Pan American ia fazer. Tem vários, sabe? Eles também não deviam saber que não tem anta na África. Sim. Sim, mas são aquelas coisas que a gente perdoa. São licenças poéticas. Não, tem várias, né? Por exemplo, você vê os caras andando na Lua, o fotógrafo sai correndo, né? Tá tudo bem, tudo bem. Como sai correndo? Se o cara sai correndo assim, bate a cabeça no teto. Mas são aquelas licenças poéticas que são indispensáveis. E realmente essa ferramenta que vira uma arma acaba virando tecnologia. Uma parte dos progressos tecnológicos foram devidos à guerra, né? E tem mais uma coisa, inclusive a Guerra Fria. Porque o homem só chegou na Lua em 69 graças à Guerra Fria. Tanto é que quando caiu o Muro de Berlim,
pesquisa espacial, Acabou. acabou. E outra coisa que ele não previu foi justamente a queda do muro de Berlim, né? E aí existe justamente aquela estação giratória, muito bem feita, tanto é que você vê que o chão é curvo. Não sei se vocês já notaram, mas quando nós passeamos por aqui, nós andamos sobre um chão convexo. Aqui o chão é côncavo, tá certo? Então, enquanto nós temos a tendência a ir para o centro, nós temos a tendência a ir para fora, tá certo? A seguir pela tangente. São mundos meio diferentes. Por exemplo, digamos que a rotação seja assim, tudo bem? Monta uma quadra de tênis e faz os caras jogar tênis nessa direção. Seria uma coisa assim maluca. Porque, por exemplo, o cara que saca a favor da rotação, a bolinha pega tchum. O cara que saca contra, de repente a bolinha vai embora. Se perde, porque as coisas se somam. Parecem forças extremíssimas. Que aqui nós só notamos quando tem um furacão. Grandes massas que se juntam em furacão. Você sabe que, né, no hemisfério sul gira para um lado, no hemisfério norte gira para o outro lado. E aí tem um dos erros, né? Zero gravity. Não, imponderabilidade. Mas de qualquer forma, imponderabilidade ou zero gravidade e o banheiro nessas circunstâncias, negócio assim, extremamente complicado. Tá certo? Vocês vão dizer, bom, mas a ISS, que aliás vai passar em cima de São Paulo daqui a 3 dias. Dá para ver? Dá para ver uma estrela brilhante passando rápido. A ISS, como é que os caras fazem isso? Porque os caras estão em cima há semanas, meses. Os astronautas que foram para a Lua usavam fraldão. E para fazer xixi durante a viagem eles faziam uma espécie de bolsa térmica assim, que depois era parafusada e tchum, ia para o espaço. E ficava em órbita em torno da Terra. Hein? Um dia que um satélite encontrar um troço, um xixi daquele, leva uma xixidade que arrebenta o satélite, porque a velocidade é fantástica, é 29 mil quilômetros por hora. Bom, na ISS, como eles fazem? Como mais ou menos como no avião. Alguém já deu descarga no banheiro de avião? Que a pressão lá fora é quase nada. Aliás, por falar em pressão, nesse exato momento, em cima de cada centímetro quadrado da pele de vocês, tem uma força equivalente a 1 quilo, um peso de 1 quilo. Se somar a área total, você tem 3 elefantes e meio em cima de você. Só que você tem uma pressão interna de dentro para fora, que equivale a 3 elefantes e meio. Então, quando o avião sobe muito, a pressão lá fora é muito menor. Na ISS também é assim. O banheiro é sucção. Deve ser um perigo sentar num troço daquele. Tudo. O cara precisa ler meia hora de instruções. Mas só, vocês já notaram que em todos os romances, todos os personagens nunca vão ao banheiro? Ninguém nunca faz cocô e xixi. É uma coisa assim. Impressionante, né? Nos filmes, o cara fica preso no elevador 3 dias. Tudo bem. E aí, aparece aquela nave lá, pousando. Isso daqui já seria uma base espacial. Essa foi outra coisa. Em 2001 vai ter uma base na Lua. Nem em 2050 vai ter uma base na Lua. O investimento seria muito grande. E aqui a famosa cena deles vão ver o monolito. Atentem para um detalhe. A luz do Sol. A Lua gira em torno da Terra, voltando sempre à mesma face. Tanto é que aquele álbum do Pink Floyd, o título está errado, né? Não é The Dark Side of the Moon, é The Hidden Side of the Moon, é o lado oculto da Lua. Só que em um mês ela dá uma volta. Portanto, em um mês ela dá uma volta, inclusive, sobre si mesma. Então, a noite lunar dura 15 dias e o dia lunar dura 15 dias, aproximadamente 14, né, na realidade. O que acontece? A luz do Sol está chegando. E é justamente no momento em que a luz do Sol bate no monolito, é que ele percebe que fui desenterrado e dispara lá. Tanto é, aqui é o momento em que o cara toca. Isso é um brinquedinho, né? Então você compra o Falcon, olhos de águia, você pode comprar isso. Você percebe a analogia entre os dois. E aqui tem um monolito e o Sol surgindo por trás
das montanhas e disparando justamente o processo. Vocês podem notar que pelo tamanho relativo da... Aqui é a Terra, hein? Vista da Lua. Pelo tamanho relativo, não foi deixada nenhuma mensagem por alguém da Lua. Porque os tamanhos são completamente diferentes. A coincidência acontece para quem está vendo da Terra. E aí é mandada essa mensagem. Em seguida, vocês estão notando que o filme tem quebras? Bruscas. Vai indo. Como no final também. Exatamente, como no final. E tem uma coisa aqui muito interessante. O motor é atômico. Por isso que a parte reservada a seres vivos É mais longe. está muito longe da parte da propulsão. E essa nave, assim como aquela nave com a qual ele chega na Lua, não tem nada de aerodinâmico, porque o movimento acontece no vácuo. Eles têm um rotor. Não sei se vocês notaram, mas ao longo do filme todo, toda vez que passa alguma coisa lá dentro, tem ela no fundo. É o rotor girando o tempo. Igual a máquina de lavar. O tempo todo, o barulho da máquina de lavar. Aqui essa cena tem uma importância. O computador dá surra nele. Isso alimenta o ego do computador. Fala, eu sou muito superior a esses vermes que estão... As minhocas. Essas minhocas que estão aqui, esses parasitas que vivem no meu interior. Tá certo? Isso começa a alimentar. O meu editor, aqui presente, ele está com em cima da mesa dele um livro que eu não vou nem falar o título porque é segredo, que eu estou falando para ele faz tempo. E no meio desse livro, justamente, tem um cara que discute por que o Hall enlouqueceu. Porque não foi passado para o Hall informações suficientes a respeito da realidade. O Hall vive num mundo meio virtual. Ele não tem sentidos. Os sentidos dele são sentidos eletrônicos. Ele tem sentidos de sensibilidade da nave. Mas ele não tem os mesmos sentidos que nós temos. E é uma coisa importantíssima. Esse olho daí é terrível. Alguém aqui assistiu Wall-E? Eu lembrei na hora, era o Wall-E perfeito. Wall-E tem. Quando a nave se recusa a obedecer às ordens do capitão, tem esse olho daí. Exatamente. O Wall-E é um filme fantástico, é um desenho, né? É um americano, né? Gordo e de... Hein? Oblivion, é icônico isso. É? Eu não assisti ainda. Monstros Venares, Senador Futuro, meio que É se tornou verdade, tem outro símbolo também muito legal. A máquina do mal, né? O Wall. Isso é uma coisa assim, extremamente interessante na ficção científica. Por que vocês acham que a neurose dele cria um problema, um primeiro erro dele, justamente com relação à antena? Cortar a comunicação, né? Quer dizer, a comunicação com a base é justamente o elo que ele tem com aquela realidade e ele tenta fugir daquela realidade. Eles descobrem que não tem erro nenhum, cometem a besteira de falar na frente deles, tá certo? E lê os lábios. Hoje a Globo faz isso. Exatamente isso. Vocês nunca viram quando na hora que focaliza o banco de reserva, eles conversam assim. Todos os jogadores e os técnicos, eles conversam assim, com a mão na frente, para que os lábios não sejam... Porque o cara possa falar os palavrões que gostaria de... Só agora como começou no passado isso. Já, isso é uma Uns 2 coisa anos. assim, bem antiga. As mulheres têm um pouco essa... Outro dia eu tinha uma frase que diz: o que é uma mulher quer de um homem? Amor, carinho, proteção, inteligência e telepatia. Sim, alguém que chega para você e fala: se você não sabe porque eu estou brava com você, não sou eu que vou dizer. Qualquer homem fica perplexo. Dá toda vontade de falar: você quer que eu entre no Google para descobrir? Mas é a lógica feminina, né? Eu cheguei à conclusão que os homens e as mulheres só são da mesma espécie porque têm descendência fértil. Os filhos não são híbridos, mas fica com fora. E aqui a famosa cena do assassinato. Na hora que a nave vira, é terrível, né? Aquela cena. Ele nos poupa do choque com o astronauta, mas depois o Dave sai correndo, tá? A tal ponto que, bom, primeiro o assassinato também dos caras que estão internados, né? E aqui, cá entre nós,
cara tem que ter muito treinamento Sempre foi. para não pirar, né?